príncipe ainda ele é mandado pra floresta mesmo, enfrentar tudo, ficar com fome e lutar contra as feras, sei lá o que ele fazer. E esse texto diz aqui que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e às vezes a gente esquece quem a gente é, quem nós somos, para que eu nasci, para que eu fui feito. E ele fala assim que ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Então quando o príncipe sai lá para a floresta, ele sabe quem ele é, ele sabe que ele tem um reinado, e aquilo ali é só um treinamento, aquilo ali é só para levar ele além das forças dele e ele ser um governante bem sucedido. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele tem que fazer e ele sabe para onde ele vai voltar. E a parte que eu consegui fazer essa comparação é quando ele tá se agachando, de repente parece um lobo bem feroz. E o engraçado é que ele tá ali, tipo assim, sem nenhum medo. Eles são treinados a não temer nada, eles são treinados de uma forma que eles vão cair para dentro mesmo e não estão nem aí. Se for para dar a vida, eles vão dar. E quando aquele lobo vem rodeando ele olha para trás assim na tranquilidade, ele vê uma fenda, uma pedra, e naquilo ele vai só entrando. A cada vez que ele vai entrando mais, o negócio vai ficando mais estreito, e ele com a lança aqui preparada. Quando o lobo vem atacar, já não tem como o lobo pegar ele, porque ele já está lá dentro escondidinho. Aí só dá o golpe final e vence o lobo e volta como um rei mesmo. Ele bota a capa do lobo assim, chega lá, é uma honra, né? E eu fiz uma alusão como se fosse: a nossa conduta tem que ser totalmente irrepreensível. Por quê? Porque a gente tem um inimigo querendo toda hora nos derrubar, tem um inimigo que está querendo nos envergonhar, tirar a honra de um servo de Deus. Mas a gente tem que saber que a gente nasceu para ser santo e irrepreensível. A gente tem que saber quem nos salvou, quem nos predestinou, para onde a gente vai. Nós vamos lá para o céu de glória. Ele nos escolheu. E eu vejo que essa fenda seria Jesus. Cada vez que eu venço um pecado, cada vez que eu me tiro tudo aquilo que me atrapalha, tudo aquilo que vai me dar uma brecha para que o lobo me pegue, é que Jesus, cada vez que eu vou vencendo assim, Jesus que está me protegendo. E a vitória, a gente pode dizer que ele não venceu pela força dele, né? Ele venceu foi pela pedra que prendeu o lobo. E a gente nunca vai vencer pela minha força, não vai ser o pastor que vai vencer a nossa batalha contra esse inimigo, que ele não brinca de ser o nosso inimigo, ele quer toda hora, ele não para, ele quer derrubar os filhos de Deus, porque quem é dele, quem já está lá no mundo, já é dele, né? Ele quer a galera que está aqui dentro, o pessoal que quer viver essa vida. Mas é com Jesus que a gente vence, cada dia mais buscando essa vida irrepreensível, santo. E também tem a outra parte, que eles têm uma formação chamada formação tartaruga. E essa formação, com o escudo, ele protege o amigo do lado. Cada um vai fazendo aquela formação e não tem como eles furarem aquilo. E é como se fosse eu, fosse você. Quando tem uma conduta irrepreensível, uma conduta santa diante desse mundo que eles estão nos olhando, a gente é como se fosse uma vitrine. Eles estão olhando, cara, esses pessoal que busca Deus, eles buscam ser santo, eles buscam ter uma moral totalmente preservando esses costumes bons que foram perdendo assim, no decorrer da história. Será que eles são felizes mesmo? Porque eles não vão na balada, eles não fazem isso, eles não bebem. E quando eu tenho essa conduta, quando nós temos essa conduta, eles vão ver. Porque eu vou demonstrar algo a eles, eu vou ter por dentro algo que só quem tem Jesus, só aquela alegria, a felicidade pode ter. E quando eu sou irrepreensível, santo, eu protejo quem está do meu lado. Porque se eu pecar, não é só o Mateus que pecou, mas é o Mateus da igreja presbiteriana contra a fruta, é o Mateus, filho do Arthur e da Eliane, Você entende? Quando eu me protejo, quando eu estou guardado em Deus, eu estou protegendo quem está do meu lado também. E é isso, esse amor que nos une, e é um amor que
não fica só no mandamento, ele sai para uma atitude. Tem uma música que fala assim: o amor é o que nos faz, o amor que se revela a mim como uma bandeira, verdade e graça, um mandamento e a nossa ação. Tem que ter ação, né? Senão, se eu ver o mandamento, ele é só um mandamento. A minha ação vai mostrar o que é esse amor de verdade. E eu gostei muito desse texto, que me saltou aos olhos, que eu falei: se eu não viver assim, eu acabo manchando a quem está ao meu redor. E ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado Jesus. Ele nos escolhe para glorificar o nome dele. É muito lindo o Evangelho, porque não é minha força, é ele. Jesus vem, ele vive aqui uma vida perfeita. Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque o Pai é santo. Ele só pede essa total devoção, uma vida num caminho reto e buscando o que está na palavra. Um texto que está em Hebreus 12, que fala um pouco do que o mundo nos observa, né? E é o Hebreus 12, 1 e 2 que eu vou falar, a gente lê aqui, só para a gente meditar um pouquinho. Depois a gente volta lá. Você vai ler ou a gente lê? Vou ler. Você vai ler. Hebreus 12. 1 e 2. Pode? Portanto, também vós, visto que temos rodeados tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. E o 3 também. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Esse texto é aquilo que eu falei, né, de estarmos rodeados de uma nuvem de testemunhas, tão grande número de testemunhas, que é o mundo, que é as pessoas que estão lá fora. Eles estão à procura de algo que saia do comum, porque lá fora a gente não vê amor, lá fora a gente vê muita individualidade, as famílias estão se acabando, né? As pessoas não têm um pastor, o mundo não tem um pastor, então eles vão ao acaso. Tem até aquela música que pra mim não faz sentido nenhum, o acaso vai me proteger quando eu estiver andando distraído. Teve uma apresentação na escola e o pessoal tava cantando essa musiquinha lá, aí eu olhando assim, falei: meu Deus, o acaso não existe, o acaso é algo que é acaso. Então eles não estão sendo protegidos de nada, ninguém está protegendo eles estão vivendo a vida assim, vai onde que vai, faz o que der e vão para viver assim desse jeito, sem uma direção, sem saber para que eles estão aqui, né? O mundo não sabe para que eles vieram à Terra, o mundo não sabe qual o propósito de viver. E se dizer para eles que o propósito do homem é adorar a Deus e gozá-lo para sempre, alegrar, para eles não vão entender, cara, o que esse menino está falando, né? O que é isso? E eles estão aí nos rodeando a cada instante e a gente tem que desembaraçar de tudo esse peso do pecado, tudo. As nossas palavras, né, são muito contadas, as nossas atitudes. Às vezes as pessoas estão indo no caminho e você fala: não quero fazer isso, está errado. Aí elas vão parar assim e vão olhar: não, mas o certo, todo mundo faz isso. A corrente está indo para lá, e quando a gente nada contra a corrente,
uns vão ser tocados e vão falar, é verdade, eu acho que é pra lá que é mesmo, porque aqui na frente vai ir uma cachoeira. Outros vão zombar e falar, rapaz, olha onde você está indo, a corrente é pra cá. O mundo vive essa direção. A gente tem que ver contra a força da maré, e eu vivo isso muito, porque lá na escola, querendo ou não, eu sou como se fosse uma referência, porque tá lá pregando, falando de Deus e levando esse evangelho, pelo menos tentando levar o evangelho que Cristo mesmo colocou, que implantou esse evangelho. E ele até diz que que o evangelho é como um grão de mostarda, né? Você vê lá pequenininho, quando você menos espera, tá aquela árvore grande, os passarinhos vêm e acham proteção, acham abrigo nessa árvore, né, a mostarda. E às vezes vai pouquinhas pessoas lá, às vezes enche o pessoal, rodeia. E a gente estava chegando, fazendo isso desde o comecinho do ano, e eu começo a me olhar cada dia, eu falo, Deus, se tem algo errado em mim, se eu falo algo errado, se minhas atitudes são algo que vai envergonhar o teu evangelho, se meu corpo não é instrumento de justiça para santificar o nome dele, que ele vem me mostrar, porque qualquer tropecinho do Mateus já era. É o Mateus lá que está lá no culto, o Mateus faz isso, o Mateus faz aquilo. E é difícil. E às vezes esse evangelho atualmente, às vezes a gente tem negado um pouco dessa ortodoxia, de viver piedosamente esse evangelho irrepreensível, que eu acho que tem que ser a busca de todo cristão, tem que ser essa busca de viver assim. Eu sei que eu nunca vou conseguir chegar à perfeição como Jesus chegou e viveu, que sem pecado. Ele era homem, ele era 100% homem, 100% Deus. Mas se eu tiver engajado nessa ideia de buscar mais Deus, de deixar para trás todo o embaraço, todo o peso do pecado, fica meio em vão estar aqui dentro. Se eu tiver aqui com o coração que não está voltado a Deus, esse momento aqui será em vão. Eu falar de algo que eu não vivo é em vão. E o que eu ia falar? E o evangelho que a gente está vendo, eu chamaria da entropia espiritual. Entropia é como se fosse um gelo derretendo, é uma falência. Que as pessoas estão perdendo um pouco dessa ortodoxia, perdendo um pouco do evangelho primitivo, das pessoas de viver mesmo assim diferente total do sistema, viver totalmente diferente do que o mundo pregava. Eu acho que as pessoas olhavam para Paulo assim e achavam ele doido, tipo assim, Paulo, você está perseguindo o pessoal, agora você está aqui pregando esse Jesus, quem é esse Jesus? E a parte muito linda da Bíblia é quando Paulo chegava a pegar os atenienses, o pessoal que vivia lá com aqueles deuses, viviam as orgias, e Paulo chegava tranquilão, olhando, vai observando, até que ele acha um altar do Deus desconhecido. E aí, em cima daquilo, ele traz o evangelho, que é o poder da salvação, o poder que transforma o homem. Uns falam assim, depois a gente conversa sobre isso, outros percebem. Sempre vai ser assim. Você vai falar o evangelho, você vai viver uma vida que é diferente do mundo, é totalmente oposta. Talvez alguns vão se assustar, alguns vão falar, cara, esse cara é doido, esse cara aí tá totalmente tapado, ele não sabe o que é isso, não sabe o que é o mundo, não sabe o que é curtir. Mas outros vão perceber. Uns se arrependem, outros vão viver como pessoas que não têm o sentido da vida. E também tem é como se fosse quando o Pedro explica, está pregando, eles estão lá reunidos lá e desce o Pentecoste. Algo totalmente diferente aconteceu naquele lugar. As pessoas começaram a falar em línguas, e o que era da Grécia, o que era de outros lugares, estava entendendo. Mas sempre, como eu falei, sempre vai ter uns que vão falar contra, outros vão entender. Uns falam assim, cara, eles estão bêbados, estão cheios de vinho, estão falando coisas estranhas aí. Mas outros não, mas eles não são galileus? E eu estou entendendo o que eles estão falando, mas eles não são lá.
E uns entendem, outros não vão entender que é o que a nossa doutrina prega, a predestinação. Deus nos escolheu, Deus nos colocou neste mundo aqui com um propósito. E que nem o Provérbios diz bem assim: Deus criou todas as coisas, até o perverso para o dia da calamidade. Eu acredito que o Provérbios, ele diz assim: Deus criou todas as coisas, até o perverso para o dia da calamidade. E isso me motiva muito a viver para Deus, mais ainda, buscar mais esse Deus, que quanto mais eu buscar, mais eu vou perceber o quanto Ele me amou. Quanto mais eu busco, eu vou perceber que tudo que eu sou não chega a nada que Ele foi, o que Ele é, o Deus grande que está olhando a gente agora, nesse momento aqui. Às vezes eu vou para, tipo assim, eu saio assim, aí eu olho para o céu e vejo, começo a olhar para o céu e falo: Deus, o céu é tão grande. Mas às vezes quando eu estou dentro de quatro paredes, parece que Ele não está me vendo, mas Ele está me vendo. E tipo, o salmista diz que se eu colocar minha cama lá no mais profundo abismo, Ele vai estar me vendo lá. E isso é lindo, saber que tem um Deus grande, Ele está cuidando da gente. E o que Ele só pede é santidade, o que Ele pede é uma vida totalmente em devoção a Ele. Ele entregou o melhor dele, né? Ele não tinha 10 filhos, pegou o últimozinho que faz mais bagunça, aquele mais melequento, falou: vai lá, morre pelo aqueles pecadores lá, que você não está fazendo nada aqui, você está aqui à toa, então vai lá fazer alguma coisa. Mas Ele pegou o melhor, vem cá, filho, tá vendo aquele pessoal lá? Eles pecaram, Adão comeu a maçã, bagunçou tudo, aí ninguém vai ter que dar um jeito, vai ser você. E Ele vem, e Ele não se usurpou de falar assim: eu sou Deus, então me obedeçam. Ele não chegou como um rei que governava, isso que os judeus queriam, né? Um rei que chegasse abalando tudo, conquistando o mundo inteiro, mas Ele chega como menor, como culpado, Ele se entrega. E Paulo vem, eu acho que eu diria que Paulo é o menor no reino dos céus, porque se você perceber, o caçulinha, ele sempre faz mais coisas. Eu vejo isso na minha família. Meu irmão mais velho, ele que capinava o quintal. Aí ele cresceu mais um pouco, eu comecei a mexer em tudo, né? Aí agora eu passei dessa fase e meu irmãozinho está fazendo tudo. Quanto menor me faço, mais eu faço para Deus. Não existe o grande servo de Deus. Então, o servo não é grande, o servo ele é o menor. O servo ele só quer servir. E a cada vez que eu me diminuo para fazer Ele crescer em mim, mais coisas eu faço para Ele. Quando eu decidi mudar totalmente meu foco de vida, mudar os meus olhos e olhar para algo maior, eu comecei a ter a vontade. Eu acho que eu aprendi a amar o próximo agora, porque agora quando eu vejo alguém andando num caminho errado, eu não consigo ficar calado e deixar ela continuar naquele caminho, porque como se fosse ela cair no abismo. Se tem alguém caindo no abismo, você joga a corda, você não vai pisar na mão dela para ela cair. Eu acho que esse amor ao próximo tem que estar aqui dentro de mim, de levar o evangelho. E as pessoas, elas precisam disso. Elas precisam de um pastor. Elas precisam, como eu preciso. Jesus tem que ser referência de homem para mim. E eu vejo que Jesus ele se entregou totalmente. Então cabe a mim, eu acho que é se entregar totalmente por Ele. A forma dele me amar foi entregar a vida dele. A minha vida eu entrego a Ele, toda a minha vontade eu diminuo para que a dele cresça. E voltando um pouquinho pro evangelho da entropia espiritual, que tá, às vezes a gente se acaba vendo que as coisas estão meio que retrocedendo e estão crescendo. As coisas estão voltando a deixar um pouco Deus de lado e o homem está crescendo. Essa falência tem que acabar. Vou fechar aqui. E às vezes isso acontece porque a gente, nosso coração, às vezes quer fazer a nossa vontade. Às vezes, para mim, acordar 5 horas da manhã, para pegar um violão, botar nas costas, levar uma Bíblia, e ir numa escola
onde um monte de gente não conhece a Deus. Às vezes a minha vontade é falar, tá, não vou fazer isso. A minha, pensar assim, vou entrar naquele ônibus cheio, alguém vai esbarrar em mim.